Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, conforme a gente cansou de anunciar aí semana passada. Vocês sabiam que a gente ia fazer nesta semana uma super semana especial sobre contabilidade no agro, aproveitando que a Agrocontar teve a feliz ideia de contratar o nosso Fala Carlão para fazer a cobertura do Round Table que eles fizeram aqui em Goiânia, onde a gente está agora gravando essa entrevista. E, gente, pensa numa prateleirada de cima, é só a gente da mais alta das prateleiras presente nesse evento. E quem acabou de fazer uma palestra aqui, eu já fui lá e já tomei, foi o Alberto Yoshida, que já foi presidente da Andave, e olha só, incrível isso, né? O cara foi presidente da Andave e é a primeira vez hoje que ele vem aqui no Fala Carlão. Mas tudo Deus escreve certo por linhas tortas, teve aí um período enorme de pandemia, enfim, mas ele vai ter números, vai ter um monte de coisa boa para contar, ele veio aqui contar a experiência dele, enfim. Ô, Alberto, super obrigado pela sua presença aqui, muito bom você aceitar o convite para bater esse papo aqui com nós. Obrigado. Muito bom, Carlão. Acho que é importante a gente poder compartilhar a história, ajudar pessoas. E quando a Agrocontar, o Vinícius convidou a gente, eu juro que aceitei assim de primeira, assim. Eu falei, cara, eu vou. E ele queria contar essa história da nossa relação de governança corporativa. Eu tenho algumas coisas, alguns insights no mundo da tecnologia. Eu falei, cara, eu também posso falar um pouquinho sobre isso. Mas só me deram 45 minutos, né? Mas foi legal. Ué, mas eles te deram muito mais do que o tempo que a gente tem aqui no Fala Carlão. Então nós vamos ter que ser... O negócio é o seguinte, você que acompanha nosso trabalho aí no Fala Carlão, sabe que aqui ninguém nasce dono de empresa, ninguém nasce presidente de nada, todo mundo conta a história aqui no Fala Carlão, e com você não vai ser diferente, viu, Alberto? Eu estou vendo aqui no seu crachá Yoshida e Hirata, ou seja, então você tem muita história para contar. Começa do começo. Eu sempre peço os meus entrevistados, eles falaram assim, escuta, você... Quais são os valores que você trouxe lá do berço, do seu pai e da sua mãe? Eu acho que é por aí. Cara, assim, é uma história muito interessante. Eu não sou, nossa família não é da agricultura, nós não somos produtores rurais. Mas meu pai, na década de 70, ele chegou a trabalhar numa revenda de distribuição na região de São Paulo. E o fundador, o velho, a revenda onde ele trabalhou, ele falava para o meu pai, olha, vai lá para Biritiba-Mirim, que fica a 60 quilômetros aqui da capital. E imagina, Biritiba hoje é uma cidade pequena, em 73 devia ser muito menor. E lá é uma região... Lá da capital, né? É de São Paulo. E lá é uma região muito forte produtora de hortaliça. E aí nós começamos com uma loja em 1974, então hoje nós temos 48 anos de história. Meu pai não é vivo, nós acabamos assumindo a responsabilidade da distribuição. Eu acabei formando em engenharia agronômica, talvez era até um sonho do meu pai que tivesse um filho agrônomo, e eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter vivido a agronomia. Em 2011 nós começamos o processo da governança corporativa, um querer nosso grande para dar longevidade nos negócios da família, para dar longevidade, relação entre os irmãos, entre os sobrinhos e filhos, cunhado e cunhada. São assuntos delicados hoje que a gente tem no mundo empresarial. E meu pai deixou esse legado, assim, Beto, continua o negócio, toma conta da família, toma conta do negócio e toma conta do patrimônio. Então hoje a gente tem regra na nossa relação, nós temos uma hold patrimonial, nós temos a Agrocontar que dá um baita suporte aqui para a gente. A nossa regra de família é muito bacana também, a gente consegue separar o que é família e o que é profissão. Sabe assim, no almoço do domingo é só família, mas na sala de reunião é negócio. Entendi. E isso está implantado, como é que foi... Porque a sua palestra, ele acabou de fazer uma palestra aqui no Round Table, onde a gente está gravando esse programa, e claro, o tema da semana, nós estamos falando em contabilidade, mas aqui, até pela razão de existir da Agrocontar, é uma coisa muito mais estendida, e trouxe aqui o Alberto Yoshida para falar sobre essa história da governança, e ele trouxe insights maravilhosos, e eu quero que você que está assistindo esse programa, Fala Carlão, tenha esses insights, porque isso é coisa muito importante. Eu acho que, na verdade, esse assunto da governança é a bola da vez. Eu até brinquei com você o seguinte, se a gente tirar o fato de você
está falando sobre governança para uma revenda, mas se colocar agência de propaganda ou se colocar coisa, as dores vão ser muito semelhantes, né? Eu acho. Nos primeiros slides eu coloquei que a maioria das empresas do mundo e do Brasil são empresas familiares. E ainda são, assim, o grande negócio do mundo e do Brasil ainda está na mão de empresas familiares. Entendi. Mas são temas, Carlão, que incomoda bastante. É muito difícil você falar de benefício com o irmão, de salário com o irmão, tipo de carro, quantidade de retirada, participação do lucro da empresa, se filho trabalha na empresa ou não, se a esposa trabalha na empresa ou não, por que trabalha na empresa, e por que tem um salário, e por que tem um benefício. Isso tudo é muito fácil da gente fazer a gestão, desde que a gente tenha um processo de regras. Para mim, governança ela é ter um bom plano de negócio, um bom plano de custo e regras na relação. Regras com o fornecedor, regra com a família, regra com funcionários, regras com a sociedade. Eu acho que a gente consegue perpetuar o nosso negócio, dar mais valor ao nosso negócio, porque quanto mais regra nós temos, nós corremos menos risco. Eu acho que hoje, menos risco é mais possibilidade de negócio. Com certeza absoluta. Quando que isso foi ventilado pela primeira vez dentro da companhia? Como é que foi, sabe, aquele momento de falar assim, como é que nasceu essa conversa? Legal. Carlão, eu tive a oportunidade de participar de MBAs, faculdades, cursos que a Syngenta organizou, a primeira academia de líderes, e nessa época não era um tema muito comum. E aí eu tive uma aula fundamental falando sobre governança corporativa. Era o Renato da Hoft, lembro até hoje, e logo em seguida ele promoveu um seminário. E nesse seminário eu coloquei meu pai, a minha mãe, minha esposa, minha irmã e eu, nós fomos participar do seminário de 2 dias em São Paulo. E aquilo para o meu pai era um negócio assim, muito novo para ele, imaginar que existia a possibilidade da continuidade. Eu comentei agora há pouco que meu pai falou, nós vamos implementar isso, custe o que custar. Fazer governança corporativa para a gente, Carlão, foi uma maneira de profissionalizar e subir muita régua. O meu contador naquela época, Carlão, era um contador amigo da família, mas a empresa precisava crescer. E era um contador local, e a gente precisava de uma contabilidade mais específica para o nosso negócio. O ERP, por exemplo, também tinha um limitante muito grande, a gente precisava crescer, então também a infraestrutura também fez sentido. Mas a história é bacana assim, na cultura japonesa, Carlão, quando a gente ganha um presente, eles dão um daruma, aquele boneco vermelho com os olhos em branco. Aí quando você ganha, você pinta o primeiro olho, você faz um desejo. E quando você pinta o segundo olho, é quando você realizou o desejo. Quando nós convidamos uma empresa para fazer o primeiro diagnóstico, Carlão, meu pai foi e pintou o segundo olho, porque ele falou, nossa, tem jeito de continuar a história da família e tem jeito de continuar a história da empresa. Então, assim, governança é um negócio que é super importante e é um tema que não é usado só para empresas de capital aberto e listado em bolsas de valores. Não, a governança ela cabe para qualquer e toda empresa, grande, média, pequena, microempresa, faz todo sentido isso. É maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de... Você falou assim, eu acho que tem muitos cases, eu queria separar um pouquinho as coisas aqui, porque já falamos dessa história da governança, como é que como é que o nosso cliente enxerga esse trabalho e como é que essa relação com o nosso cliente faz a gente andar mais ligeiro ou mais devagar? Como é que, no caso de uma revenda que tem clientes que são produtores rurais, como é que eles te ensinam, eles aprendem com vocês, como é que é? Eu acho que é uma troca, né? Nós aprendemos bastante com eles e a gente tenta passar um pouco da nossa história. A mesma palestra que eu fiz aqui para Agrocontar, eu faço também para grupo de produtores, amigos, que querem ouvir como é que continua a família. Carlão, o primeiro cliente que teve que entender que ele tem segurança de ter relação com a Iotida foi os meus funcionários. Então hoje eu tenho pouca rotatividade de gente, porque ele sabe que tem uma infraestrutura que é firme, que é sólida e tem regra na relação.
O nosso cliente, eu já fiz palestra para vários clientes, Carlão, e eu acho que eu salvei várias famílias. Que bom. Várias famílias, sabe? Porque o produtor rural é produtor rural e são pessoas mais simples. E a nossa missão é levar um pouco desses assuntos para eles. E não que eles fizeram a governança corporativa, mas se organizaram, conversaram com os filhos que estão na fazenda, filhos que não estão na fazenda. Fez todo sentido, fez todo sentido. Que show, maravilha. Escuta, eu falei no começo aqui que você foi presidente da Andave. Sim. E não falamos com você no período da Andave, a não ser uma entrevista aí para o nosso Papo de Prateleira, que não fui eu que fiz. Então, primeiro quero agradecer mais uma vez, até pedir desculpa, né? Porque já pensou, um homem é presidente da Andave e não deu entrevista para o Fala Carlão nesse período. Eu queria saber o seguinte, como é que foi esse período seu? Me fala um pouquinho, faz de conta que nós estamos no começo da sua gestão lá, como é que foi lá? O que você encontrou? Quais foram as mudanças? O que Andave, que eu sei que cresceu demais da conta, então eu queria que você falasse um pouquinho da Andave. Eu fui presidente do Conselho Diretor no biênio 2021. Gigantes desafios. Eu assumi logo depois do Antônio, super parceiro que está aqui também, e nós entregamos agora para o Oswaldo Abud. Mas na nossa gestão, foi assim, nós fizemos a sucessão do Henrique Mazzottini, que você conhece, saudoso não, amigo Henrique Mazzottini, que trouxe Andave até o 30º ano, e nós fizemos a passagem, que faz parte da governança corporativa. Sim, claro. Nós fizemos a passagem de um presidente executivo e nós contratamos o Paulo Tiburcio, que está com a gente há 3 anos. Isso foi na nossa gestão. E nessa gestão, Carlão, nós trocamos o RP. Nós trocamos a nossa contabilidade e nós convidamos o pessoal da Agrocontar. Você já deve ter ido lá, nós trocamos a nossa sede. Sim, eu vi. Só que para alegria, para a tristeza de muita gente, na minha gestão nós ficamos 2 anos sem congresso. Foi muito difícil para mim. E outra, a minha interação com a sociedade era tudo por esse videozinho aqui, eu não conseguia estar presencialmente. Mas fizemos muita coisa bacana. Continuamos a nossa história com Brasília, aumentamos o número de participantes. Talvez, Carlão, nessa época nós evidenciamos que estar junto e a associação nunca fez tanto sentido no momento de pandemia. Foi o momento que os nossos distribuidores mais precisaram da gente e foi anos que nós mais trabalhamos para a sociedade. Olha, já que nós estamos aqui, nós estamos com o tempo já praticamente na risca aqui, eu me impressionei muito com a história, inclusive, que para quem acompanha nosso trabalho já viu a entrevista aí que a gente fez com a Ailton Rodrigues, assim, impressionado aqui com o que o agro pode fazer por um sujeito que tem vontade de trabalhar e que, vamos dizer assim, é animado, né? Muito, cara. O agro é inspirador. O agro brasileiro é inspirador. Nós temos muita coisa para fazer no agro, Carlão, não só falando em termos de distribuição, em termos de associação, em tecnologia, nas indústrias que você conhece todas elas, mas o Brasil, esse potencial enorme que a gente tem, ele é inspirador em todos os segmentos, logístico, financeiro, contábil, tecnológico, enfim. Eu acho que isso inspira, assim, o agro hoje é um lugar onde inspira pessoas. Olha, para fechar essa conversa, também até inspirado um pouquinho no Ailton, né, que eu vi aí a sucessora, vamos chamar assim, dele, falando e se referindo a ele como o Ailton, né? Como é que é dentro lá como é que, depois da governança, o que mudou na relação lá de vocês? Carlão, muita coisa mudou. A relação mudou. A metodologia de reuniões de família e metodologias de reuniões empresariais tomou um corpo totalmente diferente. Nós temos um conselheiro externo que acompanha as nossas reuniões e que dá conselho para o nosso negócio. As regras são muito claras na nossa relação. Nós temos eu acho que um dos pontos que mudou também na governança é o plano de voo, é o plano de negócio. É quanto suporta a gente crescer e quanto nós precisamos crescer nos próximos anos ou no próximo período para a nossa manutenção, para tornar isso mais sustentável, né? Finalmente aqui, ó,
Yoshida e Hirata. Eu até te perguntei aqui, né? Nós não falamos ainda, mas eu queria que você falasse a respeito desse nome aqui. Nós somos uma revenda que fica no Cinturão Verde do Estado de São Paulo, mexemos 100% com o mercado de HF. E Yoshida, Carlão, é o sobrenome da família do meu pai, e Hirata é o sobrenome da família da minha mãe. Por isso ficou Yoshida. Meu pai foi inteligente. Seu pai é sabido. Vem cá. E hoje a empresa continua 100% na mão da família ou já tem participação de fundo, enfim, como é que é? Ainda não, Carlão, ainda não. Ainda nós não temos a participação de fundos, nós somos uma empresa independente, uma empresa familiar. A gente está se preparando, assim, acho que isso tudo faz com que a gente se prepare, que a gente se prepare para o futuro. Eu acho que a consolidação pode ser uma das grandes tendências, você vem assistindo tudo acontecendo, isso pode acontecer. A mensagem é que a governança ajuda muito a gente se preparar para uma possível aquisição e fusão. Mas nós somos uma empresa familiar, nós somos uma empresa super saudável, quase meio século no negócio. E a ideia é que, na minha apresentação, eu deixei bem claro, eu tenho dia e hora para sair do meu lugar. A minha posição vai ficar livre, todo mundo sabe disso. Eu tenho dia e hora para deixar a minha posição, eu tenho que preparar uma pessoa para me substituir. Maravilha. Querido, olha, parabéns, espetacular sua prosa. Parabéns pelo conceito aí. Eu acho que o que fica, que eu tenho a impressão que dá é que governança corporativa, seja para qualquer finalidade, na verdade, torna a empresa muito mais competente, muito mais produtiva, muito mais sustentável, não é isso? É isso, Carlão. Eu acho que isso é a base. E as empresas que têm mais de 30 anos, 40 anos, 20 anos, eles precisam dessa conversa. Essa é uma boa conversa que deve ter no mundo empresarial. Talvez a gente não explora muito. A gente acaba explorando DRE, DFC, mas é um assunto que incomoda. E, na minha opinião, quando a gente fala em sustentabilidade, na minha opinião, governança corporativa tinha que ser a base para que a gente começasse um trabalho de sustentabilidade, ESG e assim por diante. Maravilha. Querido, muito obrigado. Prazer, Carlão, prazer. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão e você já sabe, o nosso Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei aqui com o Alberto Yoshida, que show. Esse cara é top, é prateleiraça de cima. Valeu, gente. E olha, acompanha aí, essa semana tá um espetáculo, é só o começo.